Eu tenho conversado com algumas mulheres e que elas têm comentado baixa de ferro, baixa de ferritina. Eu tive isso no ano passado, eu nunca tive problema nenhum. E o ano passado, em agosto, eu fiz muitas provas, aquela coisa, estresse, dormi pouco, muitas provas todo fim de semana a trabalho, mas ainda assim, correndo, né? E daquele jeito, quero correr performance, quero terminar em 1h29, 21, Você né? corre, Quero né, correr. Val? Eu quero. Isso dá pace de quanto? 4,10. 4,10? 4,14? 4,14. Hands down. E aí em uma das provas eu passei mal. Na hora que nunca aconteceu. Terminei a prova, comecei a passar muito mal. Achei que eu ia desmaiar, precisei de atendimento. Nunca aconteceu. Isso aconteceu nessa prova. E eu fui fazer exames e vi que o ferro estava baixo, que estava tudo baixo, ferritina baixa. Você lembra quanto? Baixo quanto? 46, existe isso? Não sei. Era um baixo assim, que, sei lá, era para estar 200, não sei. E estava bem baixo. E eu comecei a fazer suplementação com comprimidos. Comecei a tomar a suplementação e voltou ao normal. Mas o que eu achei interessante é que eu comecei a conversar com outras corredoras, mulheres, e num grupo de 5 que correm bem, elas falaram assim, eu também tô. Eu também tô. Eu tô suplementando. Eu tô tomando ferro, tendo que ir no posto. Elas já falando assim, não, eu vou no posto e eu compro a ampola e levo no posto. E eu falei, opa, peraí, se a gente tá num grupo de 5 mulheres que são corredoras e assim estão falando que isso tá acontecendo, é 100% do que a gente tá falando aqui. Né? E comecei a conversar com outras e comecei a perceber isso. E uma das características, um dos sintomas é o cansaço, é você ficar, né? E eu queria... Existe alguma relação ou ninguém nunca viu? Eu não sei. Eu comecei a conversar e falei, olha, que interessante. Existe, na verdade, o que a gente chama de anemia do atleta, que é principalmente o corredor, por causa do impacto. Mas aí a gente tem que ver duas coisas. Porque a anemia a gente analisa por deficiência de hemoglobina. Né? Então, a hemoglobina ali no exame vai te falar que é uma hemoglobina abaixo de 12, mas abaixo de 13,5 já tá ruim. Porque tem isso também, né? Os valores dos exames que estão ali, como se fosse de referência, eles não são valores ideais que precedem uma saúde ótima. Então, quando eu tenho essa anemia, o que pode ser no caso de corredor? Pode ser que não seja uma anemia real, pode ser uma anemia por hemodiluição, que acontece justamente para que você oxigene mais. Então, no caso de corredor, para a gente diagnosticar, tem que ficar pelo menos 72 horas sem fazer nenhum tipo de atividade física e repetir o exame para ver se realmente é aquilo, porque aí ele voltaria à normalidade. É aquela mesma coisa, né? Muitas pessoas acham que, por exemplo, quando vão ao banheiro fazer xixi depois de um treino, acham que por ele estar muito escuro é desidratação. E não é a bile que foi transformada ali. Então, é normal aquilo depois de um treino. Mas a ferritina, em geral, uma ferritina baixa e uma anemia é condição da maioria das mulheres que nem só das que correm, nem só das que treinam. As que correm podem ter uma chance maior porque elas têm um gasto muito maior. Mas todas elas por um problema primeiro de ingestão, que se a gente for ver a ingestão de ferro é um pouco baixa, né? A gente não usa mais panelas de ferro, por exemplo, e a ingestão de carne vermelha diminuiu muito, mas o problema principal e aonde a gente liga que a inflamação é a absorção. Então, o intestino, o ferro, existem elementos que são muito difíceis de serem absorvidos, como a vitamina B12, e muitas anemias são causadas por falta de vitamina B12, não de ferro. A B12, por mais que eu coma, às vezes ela chegou ali no estômago e ela se perdeu. Não pagou os pedágios, foi embora. Porque não tem ácido clorídrico, não tem fator intrínseco, principalmente as pessoas inflamadas e estressadas, acabou ácido clorídrico, não tem. O intestino, se tiver um intestino com uma disbiose, ou seja, umas bactériazinhas ali que não estão em equilíbrio, ou o intestino tiver hiperpermeável, né? Ou seja, ele tiver lesionado, e na inflamação é a primeira coisa que acontece. Por isso que no desinflamação eu tenho aula de intestino e saúde gastrointestinal, tive que dividir em duas, e é uma das primeiras, se eu não me engano, porque o foco principal é no intestino. Então não vai ter absorção do ferro mesmo que ele chegar. E ainda a gente vai ter o volume menstrual, que pode ser aumentado. Na inflamação ele vai ser aumentado, porque você vai ter
tanto uma predominância estrogênica causada por excesso de estradiol, que na inflamação isso também acontece com os homens. Na inflamação, eu pego aquela testosterona e eu aromatizo ela mais para estrogênio. Então, é homem com deficiência de testosterona e a mulher com excesso de estrogênio. E também pode acontecer por diminuição da progesterona, que segura o endométrio e não deixa de escamar ele inteiro, por exemplo, que acontece quando a gente tem muita inflamação, muito estresse. Eu uso a progesterona para fazer cortisol. Então, vou ter uma baixa ingestão, que acontece, mas não é o mais comum, uma má absorção e um volume menstrual exagerado. E nisso a gente tem uma baixa de ferro. Eu assim, acho que uma das maiores queixas que eu vejo é ferritina, assim, abaixo de 20. Ferritina devia estar acima de 70 é o mínimo, né? Mas 100, 120. E realmente você falou certo, é uma das maiores causas que a gente tem de falta de energia, principalmente para quem corre, porque imagina que quem corre precisa de muito oxigênio. E oxigênio, né? E a hemoglobina que leva o oxigênio para os tecidos. Se eu tenho pouca hemoglobina, por exemplo, ou se eu tenho dificuldade de translocar essa hemoglobina, como na anemia por falta de B12, não chega ar. Sabe aquela pessoa que termina a corrida inchada? Sim. Ao invés de você terminar e falar assim, nossa, corri, tô seca. Tá inchada. Maratona é assim. Maratona a gente termina Maratona assim, você termina, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu tô pior do que eu comecei. Parece que você vai 2 quilos a mais do que 2 a menos, É porque né? a circulação não tá tão boa. Uhum. Não, e eu acho interessante porque às vezes a pessoa se culpa. Ela fala assim, ai, mas eu tô muito preguiçosa, eu tô muito... Nossa, eu não tô fazendo o meu melhor. Mas não é isso, é que o seu corpo, ele não tá trabalhando como ele deveria trabalhar. E aí a diferença também, né, Val, de culpa e responsabilidade. Sim. Responsabilidade todos temos. Peraí, tô muito preguiçosa. Aí a gente olha para aquilo, em vez de olhar com um olho de culpa, de julgamento, que não te leva a lugar nenhum, porque se eu tô ali me culpando, eu não tô resolvendo nada. Eu tô só me lamentando, eu sou uma vítima do mundo, coitada de mim, vamos embora, tenham pena de mim. Uhum. Agora, se eu tenho responsabilidade, eu olho para aquilo com curiosidade. Falo assim, muito preguiçosa, cara, o que tá acontecendo? Vamos lá. Quais são as causas dessa preguiça daqui? Deixa eu ver, deixa eu resolver. Ah, tá, anemia. Ou então é a mesma coisa da vontade doce. Cheguei à tarde com vontade doce. Peraí, deixa eu olhar. Comi de manhã ou não comi de manhã? Será que se comer dá certo? Então, deixa eu testar. É o se olhar, né, Dani? Sim. É se olhar, se tocar, se olhar, se saber enxergar, se observar. Entender essa loucura do viver no piloto automático ou distraído, né? Porque às vezes a pessoa ela não é uma pessoa que faz muitas coisas, mas ela tá distraída com outras coisas. Internet, filme, sei lá, ela tá um outro mundo que ela não se olha, ela não se enxerga e não vê. Não silencia, né? E eu acho, na verdade, que a gente tá sempre buscando, eu até fiz um episódio sobre isso, a gente tá sempre buscando fugir de nós mesmos. E o problema não é nem porque... De certa forma, igual você falou, não é falta de atenção. De certa forma, não existe uma desatenção. O que existe é um baixo nível de atenção por excesso de barulhos que a gente coloca na nossa vida. E o cérebro não foi feito para suportar tanto barulho, porque a gente não evoluiu nisso. A gente evoluiu, imagina, com o barulho dos pássaros. A gente evoluiu com o barulho dos bichinhos, da grama, da chuva. A gente não evoluiu com tanto de luz e, ao mesmo tempo, com tanto de informação, atenção. De barulho e de tarefa para fazer, que eu tô pensando. Qualquer máquina que você trabalhar com intensidade máxima, uma hora ela vai ter problema, né? Exatamente. Então, a gente criou um ambiente no nosso próprio corpo onde a gente... Não é que a gente só não escuta o corpo porque a gente não silencia. Não é porque ele não fala. Ele fala o tempo inteiro. E quanto menos atenção a gente der pro quanto ele fala baixinho, então... Por isso que eu falo tanto do cansaço. Porque o cansaço é o sussurro. Sim. É o... Vem cá. Presta aqui atenção. É a luzinha do carro que acendeu. Você ignora, o corpo ele não vai desistir. Você sempre vai ter que aprender o que você precisa aprender. Não existe escapatória. E aí, justamente porque Deus nos ama muito. Então ele fala, vai aprender essa virtude aqui, minha filha, você precisa dela para viver. Então cada vez eu vou pondo mais. Vai ignorar, vai tentar fugir, então vou pôr mais. Vai ficando só cada vez mais difícil, até a hora que você se rende e aceita o que é. Então as pessoas só vão conseguir cuidar do corpo delas, se desinflamarem na hora que elas silenciarem e escutarem o que o corpo dela precisa, porque pro Edu vai ser diferente, para você vai ser diferente, para mim vai ser diferente. Então para você às vezes o açúcar seja o problema.
pro Edu não. Então ele não tem que fazer igual você. Às vezes pro Edu o problema é o lácteo. Às vezes o problema é o sono. Cada um é de um jeito. Às vezes o mexer no celular não tira o sono do Edu. Ele dorme igual um anjo. O ringue lá dá maravilhoso. Então a Val não tem que chegar e falar, tu sai do celular. Mas eu tô no celular e eu durmo bem. Mas a Val tem que sair. Eu só sei disso se eu me escutar. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!